Olá, você que acompanha o blog Papo Reto, né? A gente está aqui com a promotora, doutora Valesca Catunda Bastos, que vai estar à frente das eleições lá no município de Itajuçuoca. E ela vai passar detalhes, a gente já conhece o trabalho da doutora Valesca, que já trabalhou aqui no município de Itapajé, e a gente sabe do rigor e também da competência dela. Eu queria que você desse uma boa tarde aos nossos amigos internautas, para a gente falar sobre assuntos eleições de 2022. Boa tarde. Boa tarde a todos os internautas, a todos da audiência do Papo Reto, né? Espero poder esclarecer algumas coisas, alguns pontos. Eu sei que muitas orientações já foram repassadas, até mesmo por propagandas institucionais, do próprio TSE, TRE, mas a gente vai falar especificamente sobre Itajuçuoca, né? E posso esclarecer também, dar algumas informações gerais sobre a zona, né? Que é a 41ª, que é aqui de Itapajé. Doutora, as perspectivas, né, dessas eleições de 2022, que a gente fala muito em polarização, a gente fala em muitas coisas, mas o que a gente vai observando, principalmente aqui nos municípios de Irauçuba, Itapajé e Itajuçuoca, que é onde você vai atuar com mais força, tranquilas, né? O que a gente vai observando, mas isso também já é um fruto já do trabalho, né? Seu também e os seus colegas, né? Olha, na verdade, nessa eleição de 2022, a promotora titular da nossa zona, que é a 41ª, que é sediada em Itapajé, ela é a doutora Cristiane Valéria, né? Ela é a promotora titular, certo? Então, a doutora Cristiane realmente vem fazendo esse trabalho, né? Eu vim, como eu não sou mais titular, né, aqui da região, eu vim auxiliar, né? Dar um suporte, assim como também veio um outro colega chamado Dr. Venusto, que veio também auxiliar. Como é que é isso? A doutora Cristiane, ela é a titular da zona, né, eleitoral, no que tange ao Ministério Público, e ela ficará aqui em Itapajé especificamente, né? Eu estou designada para auxiliar especificamente em Itajuçuoca, né? Meu trabalho vai ser lá em Itajuçuoca. Já passei, já visitei a cidade, já dei uma volta, como eu sempre costumo fazer, e daqui vou retornar para fazer isso e finalizar indo ao fórum, certo? Vai também um colega promotor para a cidade de Irauçuba, né, o doutor Venusto, e nós vamos auxiliar a nossa titular, que é a nossa atual titular de Itapajé, que é a doutora Cristiane, certo? Importante dizer também que em cada cidade dessa vai ter um juiz, né? No caso de Itajuçuoca será o doutor Bezerril. E no que tange a Itajuçuoca, o fórum está aberto, né? Tem um destacamento de polícia também. Houve um reforço de policiais, né? Inclusive veio um comandante chamado Tenente Magalhães, que ele me pareceu ser bem atuante, ser bem proativo, e ele está em Itajuçuoca, fazendo esse apoio no que diz respeito à polícia, né, que é de fundamental importância. Doutor, e assim, sobre a questão no dia da eleição, né, o que é que pode, o que não pode, teve alterações, né, alguma coisa que pode ter sido modificado, essa questão de locais de votação, tudo isso é uma responsabilidade do cartório eleitoral de estar vendo essas mudanças, né? Foi bom você falar disso. Eu orientaria as pessoas a, com antecedência, checarem a questão do seu local de votação. Hoje, o Fórum de Itajuçuoca está aberto com uma pessoa do cartório eleitoral que pode tirar essas dúvidas, porque realmente é o cartório eleitoral que administra essa questão de locais de votação, sessão, né? Na eleição passada houve umas mudanças, né? E nessa sempre pode haver. Então, por isso que é muito importante a pessoa checar antecipadamente. Quem não checou ainda, eu peço que tente checar hoje, né? Para quando for amanhã, não ficar muito em cima, de repente até perder a oportunidade do exercício do direito do voto, né? Porque ficou rodando na cidade sem saber onde iria votar. Também amanhã teremos o apoio de todo o pessoal do TRE, porém, como amanhã já é o dia da eleição, evidentemente o atendimento pode ser que seja mais demorado, né? Sobrecarrega. Então, o ideal seria que as pessoas, quem não viu isso, veja hoje. Aproveitar aqui, falar sobre algumas orientações, né, que a senhora doutora Valesca Catunda pode passar à população, né? Eu queria que você reforçasse, para quem está assistindo agora a gente, entender sobre até mesmo uma dica, né, para o eleitor.
Pronto. Eu recomendo, iniciaria as orientações pedindo calma, né? Que todos se tranquilizem, apesar de essas serem umas eleições ditas, né? Polarizadas, eu acho que o que vai imperar vai ser o bom senso das pessoas. Então, algumas orientações que a gente sempre repassou, eu vou repassar e reforçar porque elas são importantes e são... digamos que os eleitores são recorrentes em repetir esse padrão de conduta. Uma delas é que a pessoa, quando votar, o eleitor, quando votar, após ter exercido seu direito de voto, que ele não fique passeando, perambulando, conversando na sessão, nem no local de votação. Que ele votou, ele vai embora, ele saia dali, ele vá para sua casa. Por quê? Porque a gente deve evitar aglomeração. Aglomeração pode gerar tumulto, pode gerar confusão, pode gerar situações constrangedoras, desagradáveis. E não é isso que a gente quer, né? Pode desestabilizar a tranquilidade do local. Então, não é isso que é o adequado, o ideal. Então, eu reforço esse pedido de que as pessoas votem, depois que votaram, saia do local. Saia, vão para sua casa, evite estar com conversas paralelas, para que não haja nenhum constrangimento e nenhuma confusão, né? Porque às vezes há até uma desconfiança de que seja uma boca de urna ou algo nesse sentido, e lá vai a pessoa passar por uma situação constrangedora, complicada, às vezes pode até ser levada para a polícia para poder fazer um procedimento por um mal entendido, que pode acontecer, né? Isso, e peço que os senhores prestem muita atenção, porque pode demais acontecer diversos mal entendidos, né, nas eleições desse ano, justamente devido à polarização. Eu sei que o eleitor pode até estar tranquilo, mas mas pode ser que os fiscais acionem, de repente eles podem estar assim muito sobressaltados com a situação. A gente sabe que algumas pessoas estão nervosas, né? E quem vai trabalhar para os partidos pode estar sob algum tipo de pressão também, de estar prestando atenção a tudo e a todos, entende? Então, para evitar constrangimentos para o eleitor, situações complicadas, eu peço que a pessoa votou, saiu dali, tá certo? Uma coisa que eu queria muito que esclarecer o eleitor. A autoridade, ali na hora que vocês vão votar, certo? Que vocês devem tirar dúvidas, que vocês devem se orientar de forma principal ali, é o presidente da mesa, são os mesários. A gente sabe que em cada sessão tem o pessoal que são os mesários, o presidente da mesa, e vai ter os fiscais de partido, certo? Mas a autoridade, minha gente, é o presidente. A autoridade principal ali é o presidente da mesa, são os mesários. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês precisarem, se reportem a eles. Os fiscais estão ali para agir com tranquilidade, certo? Com os eleitores, com tranquilidade, com urbanidade, certo? Mas os fiscais não são exatamente autoridades. Eles estão ali para olhar, para fiscalizar o que eventualmente esteja irregular, que não esteja. Se eles acharem necessário, tem que se reportar para a autoridade, que é o presidente da mesa, certo? E se achar que não foi resolvida a questão, o fiscal não deve estar se envolvendo em confusão, em tumulto e nem gerando. Ele deve se reportar ao jurídico do partido, porque cada partido tem o seu jurídico, e o jurídico é exatamente para resolver essas circunstâncias que o fiscal eventualmente veja e que eventualmente não se sinta, não acha que a saída que a autoridade ali deu seja satisfatória. Então, recorra ao jurídico do partido, que o jurídico do partido vai saber resolver, certo? Então, o fiscal ele não tem que estar abordando eleitor, constrangendo, ele não tem que estar fazendo isso. Ele está ali para prestar atenção, para providenciar, se for o caso, a denúncia, né, aos órgãos competentes, às autoridades competentes, ou ao seu jurídico, acionar o jurídico do partido, que o jurídico do partido vai saber agir. Por que eu estou pedindo isso? Para evitar que os ânimos se inflamem desnecessariamente, tá certo? Então, essa orientação eu acho, assim, fundamental, né?
Vou também fazer uma orientação sobre a questão dos celulares, que foi muito veiculada, né? Pedir que os eleitores obedeçam. E eu peço que quem tem dúvida se reporte ao presidente da mesa, que ele vai dizer como deve agir, certo? A pessoa não deve, né, levar o celular para a cabine de votação para evitar aquela questão da filmagem do voto, porque isso violaria o sigilo do voto, né? É importante dizer que, assim, se a pessoa disser, mas eu quero filmar o meu voto, o entendimento é o seguinte, é que você pode dizer em quem você vai votar, mas filmar você não pode, né? Por quê? Porque isso realmente dá um poder maior ao eleitor. É para o eleitor, até mesmo se na hora H ele quiser desistir, se ele se comprometeu de alguma forma com alguém, A, B ou C, em dar um determinado voto, mas na hora H ele desistiu e não quer dar, ele tem direito de mudar ali e votar de acordo com a sua livre consciência, né? E essa proibição de filmar o voto é uma garantia em prol do eleitor, para que não tenha cabrestos, digamos assim, em relação ao voto, né, do eleitor. Então, eu peço que todos atendam ao que o presidente da mesa vai orientar, porque quando cada eleitor chegar, o presidente vai dizer, o senhor está com o celular? Não está? Se estiver, deixa aqui, deixa ali. Se não estiver, porque tem pessoas que já sabem, já vão votar sem, né? Então, tudo bem. Não estou, tudo bem, tá ótimo. Se estiver, eu peço que vão seguindo as orientações, né? Do presidente. No mais, pessoal, o pessoal que foi treinado pelo eleitoral, esse pessoal que é mesário, que é presidente de mesa, eles vão estar aptos a dirimir as dúvidas. Se eventualmente ainda não conseguirem, vai ter o pessoal do cartório eleitoral, né? E eles também sempre têm o suporte do pessoal do cartório eleitoral para tirar dúvidas, dirimir controvérsias. Casos que às vezes acontecem de urnas que quebram, porque pode quebrar? Pode. Aí o presidente também sabe como acionar o pessoal do cartório para providenciar a substituição da urna, certo? Porque por vezes acontece de ser necessário substituir e não tem problema, substitui. E quem não votou espera para votar, ser substituído para votar, né? No mais, quanto à minha atuação, o fórum vai estar aberto, né, como eu falei, vai ter gente do cartório eleitoral no fórum, tem o destacamento de polícia, tem o reforço dos policiais, que é fundamental, assim, a polícia, ela é uma parceirona, né, sem a polícia a gente sabe que a coisa não acontece, a gente precisa mesmo muito do suporte, e veio, né, esse reforço, a Tejuçoca já está com esse reforço já desde a semana, né? Já veio o reforço, certo? Sobre a minha atuação, eu gosto muito de andar nas sessões, acho que o pessoal em Tejuçuoca já sabe. Eu não sou aquela promotora que fica ali parada no fórum, certo? Eu gosto de ficar andando nas sessões, de ir nos distritos, como eu fui da vez passada, mesmo que sejam distritos longes e tudo. Mas eu gosto de ir, eu gosto de visitar, eu gosto de ver o ambiente, se está no clima de tranquilidade, se não está. Evidentemente, a gente não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque às vezes a gente chega no distrito, aí depois sabe que está tendo um problema lá em outro distrito. Então, as pessoas têm que ter paciência para a gente ter esse tempo de deslocamento, né? Mas é dessa forma que eu costumo atuar, porque eu acho que a gente atuando ali daquela forma mais rápida, mais breve possível, evita questionamentos, delongas, não é? Então, essa é a minha forma. Pessoal, só mais uma questão sobre as orientações. Vou pedir muito a todos vocês que hoje, depois das 22 horas, a Tejuçuoca esteja, assim, um paraíso de silêncio. Por quê? Isso é fundamental, certo? A questão da perturbação do sossego, ela gera denúncias, ela pode gerar procedimentos policiais, flagrantes, né? E hoje é um dia que as pessoas devem, assim, tudo que podia ser feito na campanha já teve todo o período anterior para ser feito. Não vai ser em uma noite ou em uma parte da madrugada que as coisas vão mudar, né?
o que pode acontecer numa noite ou numa parte da madrugada é ter flagrantes desnecessários, né? É a pessoa se prejudicar, né? E não é isso que a gente quer. Então, peço que as manifestações no dia do voto silenciosas, elas são permitidas, né? Desde que pacíficas. Hoje, a gente sabe que as pessoas também podem se manifestar e tudo, mas respeitem a questão de não perturbar o sossego alheio, porque às vezes você até acha que vai estar ganhando algum voto a mais e pode estar perdendo, porque normalmente o eleitor se irrita, né? Aquela pessoa mais tranquila se irrita e tal, e às vezes até desiste de dar um voto, porque, como diz popularmente no interior, cria um ranço daquilo dali, né? Então, peço encarecidamente isso daí, né? Para que a gente continue nesse clima de tranquilidade. Doutora, só para a gente finalizar, eu queria agradecer de verdade, né? São bons esclarecimentos, eu acho que a gente deve até seguir, sem dúvida nenhuma. Eu queria que você, nas considerações finais, acrescentasse alguma coisa que a gente não conversou aqui, que precisa ainda para o eleitor ficar consciente, porque a gente já falou de muitos detalhes, todos importantes, mas pode às vezes ficar um pendente, né? Eu acho que o principal nessa questão de orientação e do que acontece na véspera da eleição, eu acho que foi dito, né? Um outro fato que acontece muito é a questão dos crachás, dos fiscais, que a lei é muito clara em dimensões e tudo. Peço que os partidos se atentem a isso, porque saiu uma coisinha da vírgula da lei, a gente vai ter que pedir que o fiscal mude o crachá, certo? Porque é a lei, simplesmente é isso e tem que ser cumprida, né? Quanto a fiscal, vou fazer uma outra orientação que eu lembrei aqui. Os crachás estão na lei, tem que seguir aquilo dali e deve-se usar o crachá. Mas os fiscais não devem vir padronizados, uniformizados, certo? Isso daí foi vedado esse ano, certo? Então, não deve ter, os fiscais de determinados dos partidos não devem vir com camisas ou roupas padronizadas, né? Isso foi proibido esse ano. Então, se isso acontecer, pessoal, não tem outra saída. Vai ter que mandar o fiscal trocar. E aí, eventualmente, pode ser que o partido fique com um fiscal a menos, porque ele vai ter que trocar. Ele não pode ficar dessa forma, né? Então, assim, são coisas que se repetem muito, né? Tem que ser seguido, exato. E, por fim, eu vou deixar uma consideração só em relação à questão dessa festa da cidadania, da democracia, que é o exercício do voto, né? Que as pessoas pensem, reflitam, né? Saibam que vão estar escolhendo muitos candidatos, certo? Porque amanhã são muitos cargos, né? Veja, é deputado federal, é deputado estadual, é senador, é governador, é presidente. São cargos muito importantes, certo? Que chefiam a nação, chefiam o Estado. E os do legislativo que escolhem os rumos das leis, certo? Então, pensem com muita... coloque a consciência no lugar, né, para poder refletir sobre os seus anseios, sobre o que cada um quer, sobre o que cada um espera, né, para que esse exercício de cidadania seja cada vez mais proveitoso, seja cada vez mais exitoso, não é? E é sempre muito salutar essa questão da votação, né? Então, eu acho que o principal pedido é esse, que as pessoas tenham consciência, que as pessoas compareçam às urnas com tranquilidade, né? Não precisa de nervosismo, não precisa de nada, compareçam com tranquilidade, afinal de contas, o que vale não é o que você está batendo boca com ninguém ali nas proximidades, é o que você vai depositar naquela urna, né? E isso é muito soberano, o voto é muito soberano, certo? Bater boca não, discutir não, mas votar é. Então, é isso que eu quero dizer a todos, tá certo? E eu acho que fico por aqui nas considerações. Vou retornar até Jussuoca para
dar mais uma volta, ver como é que tá, porque de manhã sempre é mais tranquilo e de tarde pode acontecer algumas coisas, outras, né? Tá certo? Então, vou retornar para dar um suporte lá e antes de, no final do dia, vou até o fórum também. Já fechou antes para poder. Rapaz, o recado ficou dado.